E aí, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma releitura dessa passagem com anotações novas e antigas. Não se esqueça de prestar atenção aos pequenos detalhes de cada história, porque desses pequenos detalhes é que surgem grandes e falsas denominações. Vamos a isso? Já começando com aquele repeteco tão marcante: levantar, levanta-te. Outro repeteco é com relação ao momento do dia em que coisas importantes acontecem, bem cedinho, de madrugada. Depois aparece pela primeira vez o odre. Vamos voltar a revê-lo em Mateus 9, 17, Jeremias 3 e 12 e em Jó 32, 19, sempre falando sobre o vinho, para aqueles que dizem que não há vinho na Bíblia. Só Agar foi que carregou água sobre os ombros no odre. Tudo isso no versículo 14. Dos versículos 14 a 17, olha como Ismael parece que volta a ser criança. Se ele já tinha 13 anos quando foi circuncidado, no capítulo 17, 25, com que idade pode ele estar agora, visto que Isaque já nasceu e até foi desmamado? Aí, no mesmo versículo 17, ele volta a ser rapaz. Dos 18 a 20, é moço. Mais uma vez, voltamos ao versículo 14, com Agar andando errante. O primeiro que falou em andar errante foi Caim, no capítulo 4, 14, e o outro foi o próprio Abraão, no capítulo 20, 13. Lembra que Agar já passou por situação semelhante no capítulo 16? E eles foram errantes pelo deserto de Berseba. Eu já falei sobre a confusãozinha entre Laai-Roi, Seba, Berseba, no capítulo 16, 14, porque lá, pela primeira vez, Agar deu nome ao poço de Laai-Roi, e Isaac vai morar por esses arredores aí, nos capítulos 24 e 26. Inclusive, no capítulo 26, versículo 33, vai dizer que o nome Berseba será dado por Isaac. Tá confuso já? Ou espera até chegar nos citados capítulos? Entrando no versículo 15, com só esta observação: lançar. Daí, olha como criou asas. Será que vem daí o lança-perfume? Já o versículo 16 tem mais anotações. Primeiro, assento, assentar. Será que vem daí o assentamento? Agora, olha só, se você esperava aqui o que diz em Jeremias 3:2, e era Deus falando. Agar se afastou um tiro de arco, e na minha Bíblia diz que essa distância equivale de 100 a 150 metros nas medidas atuais. Agora, olha só que interessante a impressão que dá de que Ismael não passa de um menino de colo, lançá-lo debaixo da árvore e se afastar. Na realidade, ele já é um mocinho e andava com suas próprias perninhas, né? Enfim, na Bíblia é assim. E vamos encerrar as anotações do versículo 16 com muito choro. Olha só quanto choro tem na Bíblia. Agora você já sabe que o povo negro é o originário da Bíblia, depois que o Vladimir Putin falou, não é? Pois é, todo mundo sabia, menos os negros. Até na linguagem das Libras, o gesto negro é esfregar os olhos. Eu descobri isso num dia da consciência negra, quando tinha o intérprete da música Um Sorriso Negro, no evento que eu fui assistir. Então, não foi daqui que surgiu essa interpretação? Olha só como chorava o povo. E não estão aqui todos os momentos. Atenção, em Mateus 2,18 está se referindo à passagem de Jeremias 31,15, o choro de Raquel. E em Lucas 19,41, Jesus chorou sobre Jerusalém, quando se cumpriria a previsão dele mesmo, em Mateus 24,2.
Levou 70 anos, mas aconteceu. Aqui um detalhe especial. Você notou que no versículo 16, quem levantou a voz e chorou foi Agar. Mas no versículo 17, Deus ouviu a voz do menino, do rapaz. Não é interessante? Mas vamos prosseguindo com Deus ouvir. A próxima vez que isso acontece será no Êxodo, com o povo clamando. Quanto a bradar, brado, aparece aqui pela primeira vez. Logo, no próximo capítulo, o anjo de Deus vai repetir a cena. Tem mais brados na Bíblia, mas eu só notei por enquanto o brado de Jesus na sua crucificação em Marcos 15:37 e o de Esaú aqui mesmo no Gênesis, no capítulo 27:34. A seguir, eu já comentei nos capítulos 12, 7, 16, dos versículos 7 a 13, capítulo 18, versículo 1, sobre como se confunde Deus com anjo do Senhor. Você acha que é a mesma figura? E o anjo de Deus bradou desde os céus. Como pode ser isso? Nem ideia. Mas olha aí, em quantos lugares vai falar isso? Encerramos o versículo 17 com aquele conselho de Deus que vai se repetir muito ao longo de toda a Bíblia. É para não temer. Nós já vimos no capítulo 19, 16, que Ló foi a primeira pessoa que os anjos pegaram pela mão. Lá eu deixei muitos outros momentos que falam nisso. E aqui está mais uma vez no versículo 18. Também de volta, Deus confirmando o que ele já tinha afirmado várias vezes, tanto para Isaac quanto para Ismael, de fazer deles uma grande nação. Prometeu e cumpriu. Segue no versículo 19 com abrir os olhos e ver. Eu já falei bastante sobre isso nesses livros anteriores. Mais tarde vai ser falado muitas vezes sobre ter olhos e não ver. Nesse mesmo versículo 19, voltamos ao poço. Agar foi encontrada pelo anjo junto a uma fonte de água, no capítulo 16, versículo 7, lembra? No versículo 20, eu destaquei, era Deus como moço, porque Deus será com todas essas pessoas nesses livros e também na Ave Maria. O importante é saber que Deus é com a gente, né? Então, os rapazes cresceram, mas não se esqueça que Ismael é bem mais velho do que Isaac. Tem outros exemplos de crescer nesses livros, confere lá. Prosseguindo no versículo 20, olha quem mais habitou no deserto, João Batista e Sansão. Ismael foi flecheiro. No capítulo 37, os irmãos de José vão vendê-lo aos ismaelitas e na bênção de Jacó aos seus filhos, no capítulo 49, 23, ele vai citar que os flecheiros deram amargura a José. Daí se conclui que Ismael transmitiu seus conhecimentos aos descendentes, concorda? No versículo 21, Ismael habitou no deserto de Parã, que já entrou na história na Guerra dos 4 Reis contra 5, no capítulo 14. Essa é uma região bem popular no Velho Testamento. Conforme for entrando, eu vou relembrando. Mas parece que Ismael não era muito decidido, não. Sua mãe foi quem arranjou a mulher para ele. Quanto tempo teria se passado até aqui? E então, Agar encontrou mulher para Ismael na terra do Egito, de onde ela era. E quem está no Egito? Os filhos de Cam, conforme a gente pode checar nos Salmos 105 e 106. Pronto, aqui se despedem Agar e Ismael. Ismael vai ter um breve retorno no capítulo 25, no enterro de Abraão. Porém, seus descendentes continuam e nós vamos conhecendo boa parte deles nos próximos livros.
Faça sua pesquisa em cada situação que eu deixei as observações e deixe seus comentários. Até a próxima apresentação da Bíblia sem maquiagem, quando Abimeleque faz um pacto com Abraão.